Boa tarde, Fê. Em primeiro lugar, eu quero te Boa tarde. agradecer pela disponibilidade de conversar um pouquinho comigo, né? Poder disponibilizar essa entrevista, né, que eu vou fazer aqui com você no meu canal do YouTube, para ajudar, né, as pessoas que pensam em fazer uma transição de carreira. Eu só quero contextualizar aqui um pouco essa coisa da transição de carreira, né? Porque por vezes as pessoas elas pensam que transição de carreira é mudar de uma área, né? Isso, na verdade, é chamada de transição de profissão, mudar totalmente de área. E você, na verdade, está fazendo uma movimentação, né? Se planejou para fazer uma movimentação dentro daquilo que você já tinha uma certa expertise, mas digamos que talvez ali para o lado. E claro que, por vezes, por conta disso, você não consegue manter o mesmo salário, porque, teoricamente, você está fazendo, né? Ali, mesmo tendo conhecimento da área, você está indo ali. E o que as pessoas temem muito, né? Porque afinal de contas é da onde sai toda o nosso sustento, né? É o salário. Então, assim, Exatamente. como você, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional, né? Primeiramente, depois em seguida falando como é que foi essa decisão e depois o planejamento. Resumidamente, são 3 fases aí, né? O antes, o durante e o depois. Bom, vamos lá. Eu sou analista de sistemas, eu me formei em 2012 e logo que eu me formei, surgiu não uma competição, mas um programa para estagiar em uma consultoria americana, que seria, o estágio seria aqui, no caso, aqui em Brasília, sou de Brasília, e eu fui escolhido como estagiário dessa empresa naquele momento. Então, eu passei um ano aqui em Brasília, só que logo depois eu tive que ir para São Paulo. E eu trabalhei 8 anos nessa empresa de consultoria, empresa onde eu aprendi praticamente tudo que eu coloco em prática hoje em dia. Então, eu sou muito grato às oportunidades que eu tive nessa empresa e também a todas as pessoas que, de alguma forma, passaram pelo meu caminho. Só que durante esses 8 anos, os 8 não, os 7 anos, eu ficava naquela rotina Brasília-São Paulo, praticamente toda semana. Então, segunda-feira eu ia para São Paulo, sexta-feira eu voltava para Brasília. E eu fui ficando um pouco cansado dessa rotina, né? Porque no começo é tudo muito gostoso, as milhas bombando, hotel, táxi, isso, aquilo, outro, clientes interessantes, né? Projetos muito grandes. Então, no começo era tudo muito bom. Mas chegou um determinado momento que eu resolvi passar um período maior aqui em Brasília. Esse momento foi em 2019 e não tinha projetos em Brasília. Eu não queria sair daquela empresa, eu realmente tinha uma expectativa de fazer uma carreira muito longa lá dentro. A empresa, eu posso citar o nome aqui? Pode, por favor. Era Accenture tem um plano de carreira fantástico, e então eu realmente pensava nesse plano de carreira, só que ao mesmo tempo eu vivia nessa dualidade de São Paulo e Brasília. E eu passei por algumas situações nesse período que eu estive na Accenture, problemas, não digo problemas, mas situações como, por exemplo, um acidente de carro, falecimento do meu pai, enfim, algumas situações que me questionaram, me trouxeram o seguinte questionamento: será que seria importante eu estar um pouco mais próximo da minha mãe? E eu decidi, em 2019, passar um período fixo em Brasília. Como eu falei anteriormente, não tinha projeto aqui. Então, a única possibilidade era mudar de empresa, né? Não tinha outra possibilidade. E aí, coincidentemente, sem eu procurar, lembro até hoje, eu recebi uma proposta pelo LinkedIn para trabalhar em uma das maiores seguradoras de vida do mundo, que é a MetLife. E aí eu pensei, bom, que coincidência, né? Eu estou aqui nesse movimento querendo voltar para Brasília, não procurei nada ainda, mas de repente surge uma vaga. Era uma oportunidade completamente fora da minha área, mas ao mesmo tempo eu pensei, eu tenho a maioria dos skills, vou ajudar as pessoas a se planejarem financeiramente. É em Brasília,
um ponto que eu estava considerando na época. O salário é excelente, vou topar esse desafio. E aí eu topei o desafio. No momento que eu topei esse desafio, eu coloquei uma coisa na minha cabeça, que foi o seguinte: eu vou topar esse desafio, só que eu não sei o dia de amanhã. Não sei se eu vou gostar, não sei como vai ser, não sei se eu vou me adaptar ao tipo de trabalho, porque só fazendo um paralelo, antes de entrar na Accenture, eu trabalhei em umas 10 empresas diferentes e eu não me adaptava e eu rapidamente saía. E a Accenture foi a única empresa que eu me adaptei, principalmente porque, por conta do dinamismo, eu estava sempre em novos projetos, enfim. Então, eu logo pensei, vou entrar na MetLife, mas como eu estou ganhando muito bem, boa parte dessa grana eu vou direcionar para minha reserva de emergência. E assim eu fiz durante todo o período que eu estive na MetLife. Eu ganhei muita grana e boa parte dessa grana eu reservava ali colocava ali na minha reserva de emergência. O trabalho que eu fazia era muito bacana. As pessoas, digo as pessoas da própria MetLife e os clientes também gostavam muito do meu trabalho. Eu sempre tentei me diferenciar em tudo que eu fiz e tudo que eu faço na minha vida. E 10 meses depois que eu entrei na MetLife, mais ou menos em junho do ano seguinte, estou perdido aqui, em junho de 2020, eu comecei a me sentir limitado, porque eu fazia a mesma coisa todos os dias. E aí eu comecei a pensar, será que era o melhor momento para eu ter saído daquela empresa, ou seja, da Accenture, né? Empresa que eu estava construindo uma carreira brilhante ao longo dos meus últimos 8 anos. Aí eu falei, bom, mas agora eu já saí, né? Não dá para ficar olhando para o passado. O que eu posso fazer daqui para frente? E aí surge mais uma coincidência. Isso foi em junho do ano passado, e logo na sequência, um amigo meu que trabalhava na Accenture, ele também foi para a MetLife. E ele saiu da MetLife para o Banco Safra. E aí, qual foi a coincidência? Tô em casa e tal, fazendo uma reunião, e de repente meu telefone toca. Era uma pessoa do Safra me chamando para uma entrevista, sem eu procurar também. E aí eu falei que não estava interessado e tal, porque eu já não estava muito contente lá na MetLife, né, por conta da rotina e tal. Aí eu falei, bom, vou trocar 6 por meia dúzia, vou continuar na MetLife. Só que aí eu fui pesquisar um pouco mais, vi que o foco era totalmente voltado para investimentos, enfim. E aí lá vai eu, ali em junho, novamente falar com a recrutadora. Olha, se aquela oportunidade ainda estiver disponível, gostaria de bater um papo com você. Aí ela, não, Fernando, com certeza e tal, está disponível. Vamos falar? E aí marcamos para falar no dia seguinte, e alguns dias depois eu estava dentro do Banco Safra, planejando carteiras de investimentos. E aí, quando eu entrei no Safra, eu já tinha minha reserva financeira, já fazia alguns pequenos investimentos, e eu falei, bom, mais uma vez, um novo desafio que eu também não tenho certeza de nada, mas estou indo, estou encarando, né, como mais um projeto da minha vida. E da mesma forma que eu me propus, quando entrei na MetLife, a focar na minha reserva financeira, vou continuar fazendo aqui no Banco Safra. E aí, o começo lá do Banco Safra foi maravilhoso, porque eu estava trabalhando com investimentos, é um assunto muito amplo, que demanda muito conhecimento, né? Só que poucos meses depois, eu percebi que era a mesma rotina comercial que eu executava na seguradora. Só mudava o produto. Na seguradora era seguros e no Banco Safra era investimentos. E aí eu pensei, bom, Fernando, eu sempre preferi trabalhar em níveis mais estratégicos. Aqui no banco Safra, eu continuo limitado, assim como eu estava limitado lá na seguradora, muito focado ali na execução de área comercial. E aí eu pensei, eu tenho interesse em continuar com essa carreira dentro do banco ou fora do banco? Não, não tenho interesse. Então eu preciso resolver essa situação de uma vez por todas.
vou continuar entregando os meus resultados aqui no Banco Safra, tenho a minha reserva financeira ali, tenho os meus investimentos aplicados, vou continuar juntando mais grana e quando eu completar um ano aqui no Banco Safra, eu tive uns meses sabáticos para descansar, focar no meu planejamento de carreira e definir o que eu quero fazer daqui para frente. Darling, isso aconteceu em janeiro de 2021, ou seja, agora, né? Na minha cabeça, o planejamento já estava feito. Eu vou ficar um ano no Banco Safra, depois eu saio e me programo para fazer outra coisa. Um ano, eu completaria um ano agora, no mês que vem eu completaria um ano. Só que aí qual foi o ponto? O que aconteceu? Na semana posterior ao carnaval, voltei do carnaval e tal, e aí fui trabalhar. Quando eu cheguei na agência, meu gerente me chamou com uma cara de assustado, e ele falou, Fernando, um gerente muito bacana, inclusive, uma pessoa que me inspirou bastante lá dentro e que direcionou bem o meu trabalho para eu ter os resultados que eu tive. Felipe, é o nome dele. E aí, o que aconteceu? Ele falou, Fernando, olha, o banco identificou que você tem uma PJ ativa, tem um CNPJ ativo, né? E por isso nós estamos te desligando. Lá na MetLife, aquela empresa anterior, eu era PJ. E quando eu deixei de comercializar os produtos da MetLife, eu continuei com a minha PJ ativa porque eu recebia uma grana retroativa. E aí, mesmo não operando, ou seja, mesmo não comercializando os produtos, caracterizava conflito de interesses. E aí, eu fui desligado por esse motivo. Se fosse uma empresa mais, até mesmo a Accenture, talvez teria me puxado para conversar, entender se eu estava comercializando, se eu não estava, enfim. Mas o Banco Safra é um Fechar, de banco repente, né? Exatamente, só que o Banco Safra é um banco bastante tradicional, então eu compreendo. Isso é comum nas instituições. E aí, naquele dia, eu lembro, foi logo na quarta-feira de cinzas, eu fui trabalhar, recebi essa notícia. E aí, naquele dia, eu tinha a possibilidade de sofrer ou de ficar feliz por ter a oportunidade de antecipar aquele projeto de planejamento de carreira que eu tinha pensado no mês anterior, lembra? Lembra? Esse desligamento aconteceu em fevereiro. Só que em janeiro eu já vinha pensando que eu não ia ficar lá, eu já sabia que eu não ia ficar lá, né? E eu resolvi ficar feliz e tocar a minha vida como eu já estava planejando. Era até estranho, porque as pessoas que trabalhavam comigo vinham conversar comigo, lamentar a situação, enfim, e conversavam de uma forma tão triste que eu falava, nossa, o que está acontecendo, né? Só que eu estava tão feliz, mas tão feliz, porque eu pensei, cara, o universo conspirou ao meu favor, não vou precisar nem pedir demissão, já me desligaram e agora é a hora de eu colocar o meu plano em prática. Então, assim, eu estava muito bem resolvido com essa questão. Eu já vinha mentalizando isso, já sabia que lá não era o local que eu gostaria de ficar, por N motivos. Não só pela rotina comercial ser muito similar à que eu fazia anteriormente, não só por ser uma atividade que me limitava muito, mas por algumas questões de burocracia do próprio banco também, questões tecnológicas, questões de processos, inovação, que são coisas que eu valorizo. Né? Eu vim de uma consultoria de gestão, com foco em inovação, então isso, naturalmente, eu acabo tendo uma percepção muito forte com essas questões. E aí, claro que toda situação como essa tem um impacto muito grande, né? Mas se você está se planejando financeiramente, como eu estava desde quando eu saí da Accenture, esse impacto ele é bem menor, concorda? Sim. E, enfim, e qual foi o desfecho dessa história? Eu sempre dei atenção ao meu planejamento financeiro, mas essa atenção ela foi redobrada a partir do momento que eu saí da Accenture. E eu falei, cara, agora a qualquer momento eu posso, se eu não gostar, eu vou ter que sair. E para eu sair, eu preciso
tá bem financeiramente, né? E dar atenção a esse planejamento financeiro ao longo da minha vida foi o que me permitiu fazer esse movimento. Hoje eu sou uma pessoa que não vivo sem o meu planejamento financeiro, sem uma boa reserva de emergência, sem um seguro de vida, sem o meu plano de saúde. Só fazendo Eu um quero, adendo. deixa eu só falar, antes da gente entrar nesse detalhe, eu queria te fazer uma outra pergunta dentro desse planejamento todo aí, desses projetos de carreira, tá? Porque é justamente isso, eu quero que você entre nessa situação do planejamento financeiro, mas você falou de projetos, né? Você falou assim, eu tinha um projeto, já tinha um projeto na minha cabeça desde janeiro que eu iria sair. Eu queria que você falasse que projeto era esse, se você já pensava em fazer essa transição, né, para a área de TI, se for aquela começou em sistemas, né? Mas como é que foi essa coisa ainda da carreira, antes da gente entrar? Como eu te falei, eu sou analista de sistemas. Lá na Accenture, eu trabalhava com entrega de produtos, não necessariamente produtos digitais, mas desenho de serviços, melhoria de processos, enfim, no final das contas, é tudo produto. Só que eu gostaria de focar em produtos digitais. E aí, quando eu comecei a me sentir limitado lá na MetLife, eu falei, bom, a possibilidade que eu tenho é retornar para a TI e focar em produtos digitais. Então, meu projeto lá em janeiro era sair do Safra agora, no mês que vem, em julho, e começar a repensar na minha carreira, ver o que eu precisava reciclar de conhecimento, quais cursos eu precisava fazer para me diferenciar dos outros candidatos, né? Quais empresas eu gostaria de trabalhar, enfim. Era mais ou menos esse projeto. Eu não tinha um projeto muito bem formulado. A única certeza que eu tinha era, eu preciso ter minha reserva de emergência para ter tempo para pensar nesse projeto. Eu não tinha um projeto formulado na minha mente, mas eu sabia que eu precisava ter essa grana para poder tirar esse período para fazer isso, fazer todas essas coisas. E aí, como eu falei, eu sempre dei atenção, né, a essa questão do planejamento financeiro. E daqui a pouco eu entro no detalhe do que eu fiz especificamente, mas eu estava, antes de entrarmos nesse assunto, eu estava falando o seguinte, sobre a questão do seguro de vida, que era um produto que eu comercializava lá na seguradora. E aí, assim, o seguro de vida não é uma venda simples de ser feita, porque ninguém quer comprar seguro de vida. A gente nunca acha que o imprevisto vai acontecer, né? Eu não esperava que eu fosse demitido. A gente não acha que um acidente vai acontecer conosco, a gente não acha que uma doença vai acontecer, a gente sabe que vai morrer porque a morte é certa. Mas eu sofri um acidente de carro em 2013, eu capotei o carro fazendo uma... Na época eu estava a trabalho e eu fui visitar uma empresa lá no Pará. E eu perdi o voo, era um teco-teco, e eu perdi o voo e acabei indo de carro. E nessa estrada, eu capotei o carro meia-noite e caí dentro de um rio. E foi assim, uma história, uma cena de novela, porque eu não conseguia sair, o carro foi enchendo de água e tal, enfim. Então, ali foi o meu estopim para começar a pensar em planejamento financeiro, porque depois de um tempo me falaram, caramba, era para você ter ficado na cadeira de roda. E aí eu pensei, se eu ficasse na cadeira de rodas, como seria a minha vida? Seria recebendo R$ 2.000, se fosse no máximo do INSS para o resto da vida. E aí eu falei, cara, eu preciso mudar essa situação. Então, o meu mindset de planejamento financeiro, ele veio através dessa situação que eu vivi em 2013. Então, quando eu ia conversar com as pessoas sobre seguro de vida, muitas pessoas não acreditavam que os imprevistos, não pensavam nos imprevistos realmente, né? Então, meu papel ali era era despertar essa necessidade pela proteção, pelo planejamento financeiro, né? O planejamento financeiro, ele começa com um bom seguro de vida. Porque se você tem ali reserva de emergência, tem carro, tem casa, mas não tem seguro de vida, na hora que acontece um pepino, na hora que acontece uma doença e você precisa de uma grana para fazer um tratamento, na hora que acontece um acidente, a primeira coisa que você faz é vender seu patrimônio, é usar sua reserva de emergência.
E o investimento ele não foi feito para isso, né? O seguro de vida foi. Quer falar alguma coisa? Eu quero, porque assim, a maioria das pessoas pensa que seguro de vida, na verdade, é deixar dinheiro Para a para você morte, né? morrer, né? Então, É, assim, ninguém vê o seguro de vida como algo que vai usar em vida, né? Numa vida que talvez possa ter aí esse percalço, por exemplo, que você teve, que ainda bem não chegou numa situação mais grave. Então, a primeira coisa que exatamente. talvez seja aí de alerta para as pessoas nessa situação financeira, que seguro de vida não é para morte, né? É para você Vamos usar, explicar inclusive, isso. principalmente em vida, né? Porque você pode utilizar ele caso você tenha um acidente, caso você fique internado, você recebe diárias de internação, para pagar ali as suas diárias, você recebe caso você sofra um acidente. Então, imagina, eu, por exemplo, amo cachoeira. Sabe uma coisa que eu gosto? É ir para a cachoeira e pular da cachoeira. Essa é uma coisa que eu amo. Mas eu faço com muita cautela. Só que eu já vi muitos acidentes, inclusive aqui em Brasília, de pessoas que pularam na cachoeira e ficaram tetraplégicos. Então, assim, isso é uma coisa mais. Nem todas as pessoas gostam de cachoeira, mas você está descendo a escada do seu prédio, você pode escorregar e perder os movimentos da sua perna, perder os movimentos do seu corpo. Todos os dias a gente escuta várias histórias, só que a gente nunca acredita que vai acontecer uma coisa com a gente. Sabe uma história que é clássica? Lembra aquele acidente? Você que é de São Paulo vai lembrar disso. Lembra daquele acidente da TAM, Bem, que foi o último acidente que bateu lá em Congonhas, que pousou e mora passou aqui do direto em lado, Congonhas? mora aqui do Pois lado. é, pois é. Cara, quem que imaginava, Darling, que um acidente aéreo poderia acontecer nos dias de hoje? A gente nunca imagina. A gente nunca imagina, né? As estatísticas mostram que isso é baixíssimo, baixíssimo. Então, isso veio para mostrar realmente que os acidentes acontecem a todo momento. Como eu falei, pode acontecer numa cachoeira, pode acontecer descendo a escada, e é importante que a gente tenha um seguro de vida para esses momentos. Próprio, pegando ali o gancho do... A propósito, eu não vendo mais seguro de vida, tá? Mas eu sou um defensor ferrenho. Pega, por exemplo, o caso do Paulo Gustavo, que ficou internado usando aquele suporte de ventilação mecânica, o ECMOS, eu não sei se está correto, ECMOS. A grana para bancar um tratamento como esse é altíssima, é altíssima. E aí, como é que você banca? Não banca. Banca quem tem dinheiro, banca quem tem um bom seguro de vida, né? A gente vê os tratamentos de câncer, tratamento para outras doenças. Ana Maria Braga, ela teve vários, não sei se você sabe, mas ela teve vários tipos. Será que o plano de saúde cobriu todos aqueles tratamentos? Ou será que ela fez um dos melhores tratamentos do mundo? Né? E tudo isso exige o quê? Dinheiro. Porque muitas vezes você precisa de dinheiro para fazer tratamento, você precisa de dinheiro para bancar o seu padrão de vida enquanto você estiver afastado do trabalho. Isso, essa dignidade, a gente consegue através de um seguro de vida por um valor baixíssimo, Darling. E as pessoas economizam porque acham que o seguro do trabalho atende às necessidades. Na hora que você pegou, fez eu perguntava logo, na hora que você aceitou o seguro da sua empresa, a sua empresa entendeu quantos filhos você tinha? Ela entendeu qual era o seu patrimônio? Ela entendeu quais seriam as suas despesas? Não, jamais. Por isso, a importância de ter um seguro de vida personalizado de acordo com as suas necessidades. Durante aquele período, eu gostei muito do trabalho que eu fiz, porque pelo propósito de ajudar outras pessoas. E esse propósito ele fica muito mais latente quando você paga um benefício. Eu paguei um benefício agora em dezembro para uma amiga minha. Então, assim, ela teve um problema de saúde, ficou na UTI, e ela ficou sem trabalhar, profissional autônoma, e os dias que ela ficou na UTI, a MetLife pagou ali pelos custos que ela teve, pela diária de internação, e ela conseguiu minimamente, claro que não ameniza a dor, mas ameniza o financeiro, né, que é um ponto extremamente importante. Então, eu sou defensor ferrenho aí dessa ferramenta. E eu entendo que o seguro de vida ele é a base do planejamento financeiro.
e depois você pensa nos seus investimentos. Então, eu comecei ali na MetLife com seguro de vida, depois eu fui para o Safra, focando realmente ali em gestão de patrimônio. Se a gente esquece, eu fazia sempre uma analogia da seguinte forma: imagina que um planejamento financeiro é uma pirâmide, tá? Em que a base é o seguro de vida e o restante são os investimentos, é a reserva de emergência que deve ser utilizada nessa situação que eu estou utilizando, por exemplo, né? Os investimentos de médio prazo, de longo prazo, seu patrimônio imóvel, enfim. O teu plano de saúde está junto ali com o investimento. Tem muitas pessoas que encaram plano de saúde como custo. Eu encaro como investimento. Eu também. Porque se eu precisar usar, né? Então, assim, uma outra analogia que eu fazia era, imagine você construir uma casa, né? Você constrói a sua vida. Imagine você construir uma casa e não uma casa, você constrói uma casa, essa casa tem os alicerces e tem o telhado. Só que você não coloca os alicerces. O que vai acontecer? Essa casa vai desmoronar. A mesma coisa é o planejamento financeiro. Se você inicia um planejamento financeiro sem um seguro de vida, no momento que você passar por uma situação adversa como essas, a primeira coisa que você faz, como eu já falei aqui, é usar a tua reserva, é vender teu carro, é vender tua casa, é fazer dívidas, enfim. Então, eu sou um defensor ferrenho aí do planejamento financeiro. Mas voltando aqui para a nossa conversa, poucos dias, eu estava falando sobre, deixa eu recapitular, estava falando do desfecho daquela história, né? Estava falando que eu sempre dei atenção à questão do planejamento financeiro e foi exatamente isso que me permitiu fazer o movimento que eu fiz durante esses meses, de fevereiro até o presente momento. E aí, Darlene, poucos dias depois do meu desligamento, veio outra coincidência. Eu sempre quis fazer uma mentoria de carreira, mas vou puxar a sardinha para você agora. Eu sempre quis fazer Obrigada. uma mentoria de carreira, mas eu tinha receios. Tinha receios porque algumas amigas que são psicólogas, algumas amigas que da área, elas falaram, Fernando, é muito difícil encontrar uma mentoria que seja realmente bacana, que seja estruturada, enfim. E aí, eu nunca fui atrás. Só que aí veio uma coincidência. Poucos dias depois do meu desligamento, eu vi um post seu. Você já me perguntou onde eu vi, e eu não lembro. Não sei se foi no Instagram, não sei se foi no LinkedIn. Mas eu resolvi participar das suas lives gratuitas sobre o profissional acima da média. E aí, no primeiro contato, Darlene, você trouxe ali, naquela semana, cada dia você falou sobre um pilar diferente da escadinha, né? Lembro até hoje daquele slide. E naquele primeiro contato já deu para perceber como você tinha domínio sobre o assunto. E eu me identifiquei muito. Eu já te dei esse feedback na nossa mentoria, e eu me identifiquei muito com a forma como você transmite as informações. É uma forma muito clara e muito estruturada. E eu gosto muito disso. Não sei se herdamos isso da parte lógica da TI, mas a comunicação estruturada, para mim, ela é fundamental. E aí eu pensei, opa, se eu for mentorado dela, eu vou economizar bastante tempo nesse planejamento da minha carreira, né? Porque eu acho que a mentoria, ela ajuda a gente nesse aspecto. Você estudou muito, engoliu muitos livros, né? Tem uma carreira de longos anos aí, e a mentoria, ela traz tudo isso consolidado para a gente, né? E aí, dito e feito, eu decidi ser um mentorado, e eu sou muito grato a isso, eu quero agradecer novamente aqui, porque a mentoria, ela caiu como uma luva para mim. Da mesma forma, eu falei de algumas coincidências aqui, da mesma forma que quando eu estava querendo vir para Brasília, surgiu a possibilidade da MetLife, que caiu no meu colo, da mesma forma que quando eu queria sair da MetLife, o Safra caiu no meu colo, enfim, quando eu saí do Safra, a mentoria caiu e eu vesti assim como uma roupa, realmente. Então, eu sou muito grato. Eu não tinha um plano de carreira tão detalhado, eu sequer tinha um plano de carreira.
Eu não tinha um plano de carreira. Eu sabia que eu ia ficar sem trabalhar por um período e que eu tinha que pensar nisso. Mas, como eu falei anteriormente, eu não tinha um planejamento da carreira. E a mentoria veio com aquele plano de trabalho totalmente objetivo e detalhado, focado no que eu precisava, ou seja, focado na carreira. Então, assim, muito obrigado. Antes de avançar, eu recomendo fortemente seu trabalho para as pessoas que desejam se autopromover, se recolocar, acelerar a carreira, enfim. Mas chega de vender aqui. Qual que é a moral dessa história, Darlene? De tudo isso que eu falei, né? Contei uma longa história aqui, falei um pouquinho sobre qual era a situação que eu estava vivendo, que eu queria voltar para Brasília, falei que eu mudei, né, de trabalho, e naquele momento eu já falei, opa, preciso me focar no meu planejamento financeiro, porque se der errado, eu tenho condições financeiras de buscar outras coisas. E aí, qual que é a moral de tudo isso? Como eu, na época, na hora que eu estava falando ali do seguro de vida, não sei se você se recorda, mas eu falei, bom, a gente não consegue prever o que pode acontecer na nossa vida amanhã. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional, concorda? Pode ser que a gente fique doente ou não, pode ser que a gente mude de trabalho ou permaneça no mesmo. A gente não sabe se isso vai acontecer, de forma nenhuma. E é por isso que a gente precisa, desde sempre, fazer um bom planejamento financeiro e um bom planejamento de carreira. Eu focava só no planejamento financeiro, só que o planejamento de carreira, ele está me trazendo resultados assim que eu não imaginava. Eu ainda não estou trabalhando porque eu só comecei a buscar o trabalho agora. Eu me permiti ficar esse tempo inteiro ali me desenvolvendo, adquirindo habilidades que eu ainda não, que estavam pendentes, finalizando minha mentoria, enfim. Mas as oportunidades, elas estão aparecendo e eu quero escolher a oportunidade certa. Então, para mim, essas são as melhores formas. Não necessariamente as melhores, mas são formas excelentes de navegar com tranquilidade nesses momentos de incerteza, que para muitos é um pesadelo, mas para mim foi uma libertação, foi uma felicidade extrema. Ai, que bacana. Obrigada, Fê. Obrigada por falar aí, né, sobre a mentoria, sobre a estrutura. É importante mesmo, né? Eu mesma fiz muitas mentorias até conseguir estruturar isso. Tive dificuldade de estruturar a mentoria porque não tinha nada para modelar e eu falava assim, não, mas eu comecei a analisar a minha própria carreira, né? Como eu fui crescendo dentro da minha carreira até conseguir fazer essa estrutura. E até fazendo um paralelo a isso, Darlene, como eu falei, passei muitos anos na Accenture, tem um plano de carreira fantástico e tal, mas muitas vezes a gente sabe onde nós queremos chegar, mas muitas vezes a gente não sabe o que precisa ser feito para chegar lá. Como, né? Como chegar lá. E a mentoria me trouxe tudo isso de forma consolidada. Eu sabia de algumas coisas, mas pô, ter tudo isso detalhado, muito bem estruturado, faz toda a diferença. Sim. É muito mais rápido, né? Você não fica ali Muito mais rápido, sem dúvida. patinando, né? Com certeza. Fora que, assim, né? Eu faço muita questão de ver vocês florindo, né? Dando muitos frutos aí, e a ideia é que, independente de qualquer coisa, esteja ali, né? Tem dúvida, porque mesmo dentro disso, às vezes tem uma situação particular, eu tô aqui, né? Sempre. Quero dizer isso sempre para você. Brinco, né? Dizendo que eu sou eterna. Enquanto vocês me quiserem, eu sou eterna mentora aí de carreira, né? Pode sempre mandar as dúvidas. Mas, Fê, sabe o que eu queria te perguntar? Dentro dessa situação do planejamento financeiro, né? Você falou assim, tem que ter, você já tem essa mentalidade, essa preocupação, né? Porque aqui no Brasil a gente, infelizmente, não tem essa cultura de ter reservas financeiras, né? Muito pelo contrário, né? A gente aqui compra parcelado, nunca faz essa coisa de juntar esse dinheiro, de ter investimentos, porque um país de terceiro mundo, eu acho que coloco muito isso, eles querem mais é que a gente não tenha essa mentalidade que depende de governo, que dependa, né, de tudo isso, porque assim o poder impera. Mas enfim, não vamos falar de política aqui, né? Então assim, ninguém ensina isso para a gente, mas sim essa coisa de
entre aspas, tirar um pouco dessa culpa que por vezes a gente sente de não conseguir fazer, né? Inconsciente mesmo a gente, ninguém ensina, né? Muito pelo contrário, os nossos pais incentivam que a gente vai trabalhar numa empresa e se aposente, né? Porque é assim que a gente é feliz, e que tem que comprar as coisas parceladas mesmo. Isso tem mudado, ainda bem. Mas como é que você fez, né? Como é que você pensava? Porque acredito eu que você, né, tinha vontade de comprar outras coisas, comprar mais coisas, né? Principalmente essa parte. Como é que você fez essa coordenação para chegar num ponto de começar a guardar dinheiro para conseguir investir, para pensar em reserva financeira? Conta para gente, principalmente essa parte, né, de como você tem a mentalidade, porque eu sou muito forte nessa coisa da mentalidade, né? Então, Sim, a gente precisa ter a mentalidade, as ferramentas estão aí. com certeza. Como eu te falei, eu aprendi na dor, né? Eu sofri aquele acidente em 2013 e ali me acendeu aquela luz vermelha. Na verdade, esse foi o segundo momento que acendeu a luz vermelha. O primeiro momento foi aos meus 18 anos, 19 anos. Eu me envolvi em um relacionamento amoroso que me fez herdar uma dívida de 30 mil reais aos 19 anos de idade. E eu paguei toda essa dívida, eu fazia estágio na época e eu paguei essa dívida assim, ó. Mas a partir daquele momento eu comecei a me planejar e me organizar financeiramente. Mas eu não tinha o meu seguro de vida, não conseguia fazer reserva de emergência, mas conseguia pelo menos controlar tudo que entra e tudo que sai, que já é um bom começo. Que se a gente não controla o que entra e o que sai, a gente não consegue economizar de forma nenhuma, poupar de forma nenhuma. E aí, o segundo momento, como eu falei, foi a questão do acidente, né? Imaginei que, pô, eu poderia ter ficado numa cadeira de rodas. E se eu ficasse? Como ficaria a minha vida? Hoje a gente sabe que já existem atividades mais voltadas para acessibilidade e tal, mas financeiramente falando, teria um impacto muito grande, né? E então a primeira coisa que eu pensei foi, bom, a partir de agora eu realmente preciso construir a minha reserva de emergência, né? A reserva de emergência aqui no Brasil, aqui normalmente algumas pessoas falam que você precisa de uma reserva de 6 meses, outras falam que você precisa de uma reserva de um ano. É variável. Isso você quem define. E eu defini que eu precisava ter uma reserva de pelo menos um ano. Uma reserva que eu pudesse manter o meu padrão de vida, manter o meu seguro de vida, manter meu plano de saúde, enfim. E manter, inclusive, o meu lazer. Não dá, até porque nos momentos como esse, se eu cortar o lazer, aí, né, a situação fica mais fica feia. Então, eu pensei, bom, eu preciso realmente ter um ano de reserva de emergência. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Na época eu ganhava, sei lá, meus 6 mil, 7 mil reais lá na Accenture e comecei realmente a separar todos os meses uma parte do meu salário. Eu conseguia poupar, tipo, 2 mil reais por mês do meu salário. Então, ali, eu comecei a poupar. Quando depois eu fui promovido, meu salário aumentou e eu falei, opa, tenho que aumentar também o percentual que eu estou direcionando aqui para minha reserva de emergência, né? A minha meta era montar uma reserva de emergência de 50 mil reais, né? Eu falei, bom, com 50 mil reais eu consigo ali gastar uns 5 mil por mês sem luxos, só pagando o básico, né? Isso aos meus 25 anos, 27 anos. E aí, beleza. Logo depois, em 2019, surgiu a possibilidade da MetLife e o financeiro era muito bom. Era muito bom, porque eu era comissionado, eu recebia comissão. Né? Fora a comissão, eu tinha também uma espécie de salário que a empresa pagava, que era já o dobro do que eu ganhava na Accenture. Então, porque vender seguro de vida realmente é muito difícil. E não só difícil porque você precisa realmente criar a necessidade, mas mais difícil ainda porque a maioria das pessoas acham que nada vai acontecer. Enfim, então chega a ser desgastante. Esse foi até um dos motivos também de eu falar, de eu querer encerrar, porque eu estava me desgastando muito,
tentando despertar necessidade nas pessoas. Se a pessoa não quer, o que eu vou fazer, né? E aí foi quando decidi fazer a migração. Mas, enfim, voltando. E aí, quando eu entrei na MetLife e a renda praticamente triplicou, eu falei, agora é a hora de fazer uma excelente reserva. Até porque eu não sei o dia de amanhã, não sei se eu vou gostar da minha atividade. Acredito, eu já tinha uma percepção que eu iria ficar, assim, saco cheio com as atividades do dia a dia, porque seria todos os dias fazer a mesma coisa, não teria um dinamismo. Apesar de atender pessoas diferentes, eu faria a mesma coisa todos os dias. Então, pelas minhas experiências anteriores, eu já imaginava que isso poderia acontecer. Dito e feito, aconteceu. Mas lá na MetLife eu consegui poupar ainda mais. E construir essa reserva de emergência, não só construir essa reserva de emergência, mas fazer alguns investimentos também. Em paralelo a tudo isso, eu não sei se eu já comentei com você, mas eu sou casado, né, com o André, e nós investimos em umas construções de casas populares. Então, em paralelo a isso, como eu já tinha uma boa reserva financeira, eu consegui fazer esse investimento. Somado a isso, nós entramos de sociedade em uma loja de produtos naturais também. Tudo isso por conta de toda essa reserva que eu consegui fazer nesse período. A loja de produtos naturais não deu certo, isso foi em 2019 também, não deu certo, mas a gente continuou com esse projeto das casas, a todo vapor, inclusive. Mas tudo isso, graças a essa reserva financeira que eu comecei a construir desde os meus 23 anos de idade. Então, assim... Qual a sua idade hoje? Hoje eu estou com 32. Então, assim, o que eu fiz foi, bom, eu preciso ter um ano de renda. Dos meus 25 anos, eu queria ter 50 mil reais. Isso, para mim, estava suficiente aos 25 anos. Só que, obviamente, a gente vai crescendo, vai tendo outras prioridades e as nossas despesas vão aumentando também. Então, eu precisava aumentar isso e, consequentemente, como o meu salário aumentou, eu, obviamente, aumentei também o percentual que eu direcionava para os meus investimentos. A minha prioridade sempre foi me pagar primeiro, antes de pagar os outros. Então, antes de comprar qualquer coisa, a primeira coisa que eu faço é tirar o dinheiro da conta e passar para o meu investimento. E depois, o que sobrar, ali eu vejo como distribuir, mas a minha prioridade são os investimentos, não é outra coisa. E olha que eu sou um cara que gosta de comprar, tá? Recentemente eu comprei essa cadeira, aí eu fui à feira dos importados aqui em Brasília, voltei para casa com videogame. Assim, eu sou bem consumista, tenho que ficar me segurando ali, porque senão... Mas eu sou consumista controlado. Digo controlado por quê? Porque eu me pago primeiro. E isso é fundamental dentro de um planejamento financeiro. A maioria das pessoas pagam todas as contas, aí pensam, gastam e pensam, se sobrar, eu junto um pouquinho. A gente não pode ter essa mentalidade, porque senão a gente não consegue acumular nada. Sempre vai vir uma outra prioridade, sempre vai vir uma coisinha para comprar, um passeio, uma ida ao bar com os amigos, sempre vai aparecer alguma coisa e você vai torrar aquela grana. Então, no meu mindset, eu sempre tive isso muito claro. Me pago primeiro, depois eu pago os outros. Então, eu falei já sobre 2 pontos, né? O primeiro foi, desde cedo, acumular essa reserva de emergência. E o segundo ponto, me pagar primeiro antes de pagar os outros. Acho que esses pontos foram fundamentais para eu conseguir formar realmente essa reserva e conseguir investir em outras coisas que eu não havia planejado, tá? E eu acho que a maioria das pessoas, elas não pensam dessa forma, elas, como eu falei, elas recebem, já gastam, não acham que não vai acontecer nada. Então, ter isso em mente é fundamental para a gente conseguir, como eu falei, navegar com tranquilidade em qualquer momento de incerteza, seja profissional, seja de saúde, seja problemas familiares, enfim. Sou defensor ferrenho aí do planejamento financeiro e agora do de carreira. Agora segura, né? Foguete, agora vai que vai. Que legal. É importante colocar isso, né? Você acabou tendo essa consciência, mas por conta da dor, 2 dores, né? Não foi na Duas dores. primeira, e infelizmente muitas pessoas acabam
realmente tendo essa situação. Eu já passei essa dor, já passei essa, e agora eu vou tomar uma atitude. Então, assim, gente, que estejam vendo essa entrevista aqui com o Fê, façam pelo amor, né? Vamos começar. Essa entrevista é justamente para chamar a sua atenção pelo amor, né? E não mais pela dor, sempre trazer as pessoas pelo amor, né? Meu trabalho é justamente esse. Gente, vamos fazer as movimentações, vamos mudar pelo amor, né? Vamos Então, aprender aprender de acordo com o que outras pessoas já os passaram, erros dos né? outros, né? Os erros dos outros. E hoje eu estava assistindo, eu estava na academia pela manhã, e aí eu estava fazendo aeróbico e assistindo aquele canal que você indicou ilustradamente. É uma delícia, né? Um monte de coisa bacana. E aí Resumo. tava lendo tava assistindo as 48 Leis do Poder e estava na sétima. E a sétima era exatamente esse ponto que você tocou. Vamos aprender, não vamos errar, vamos pegar a experiência das outras pessoas, vamos aprender com essas experiências, né? Não precisa passar pela dor para para aprender. A gente pode aprender com os mentores, como eu fiz, né? Procurando você, porque eu sabia que você ia me entregar tudo mastigado. A gente pode aprender assistindo vídeos, aprender com a experiência de investidores, aprender com a experiência de pessoas que já vivenciaram situações como essa que eu estou vivendo, né? De ser desligado, ou aprender com uma pessoa que já passou por uma situação de doenças graves na família. A gente sempre escuta uma história, todo mundo tem uma história para contar como essas. Então, se a gente pode aprender com o erro dos outros, é a melhor forma, né? A minha avó Eu falava, espero que isso sirva de alguma coisa, né? Para pelo menos se alguém tirar essa minha lição, né, o que eu aprendi na dor, já está valendo. não, com certeza. Eu lembro, eu sempre falo da minha avó, né, que é a minha grande mentora, ela era analfabeta, mas acho que a pessoa mais sábia que eu conheci na vida, né? E ela tinha as frases feitas dela, que eu uso bastante, né? E falo que é verdade, a gente não para, né? As frases, essa frase é clichê, clichê. A vida é clichê, a vida é simples, a gente é que não presta atenção nisso, porque se a gente prestasse, né? A gente não precisava passar por tanta coisa. E ela falava justamente isso, né? A gente aprende na dor ou no amor. Só que assim, por que a gente só se permite aprender na dor, né? Então vamos aí fazer esse movimento para mudar isso. Legal. Você tem alguma coisa a mais que você queira complementar nessa coisa da transição da carreira, de Eu financeiro? tava branco parecendo um Gasparzinho aqui. Essas luzes. Eu acho que é isso, já falei bastante. Como eu falei, espero que esse nosso bate-papo chegue, né, em algumas pessoas, que essa mensagem sirva como inspiração. Inspiração porque muitas vezes a gente está insatisfeito em determinado trabalho e a gente fica ali porque a gente não tem outra alternativa. Mas se a gente tem dinheiro, o dinheiro não resolve todos os problemas do mundo, mas eu digo o seguinte, se a gente tem dinheiro, a gente tem o poder de decidir o que a gente quer fazer na nossa vida. Liberdade, né? É a liberdade de decidir o que a gente quer fazer na nossa vida. E foi isso que eu aprendi e é isso que ele está me dando nesse momento. Ai, parabéns, Fê. Parabéns por ter feito esse movimento, por, né, estar ajudando aqui com essa entrevista com outras pessoas. E agora eu vou fazer uma última pergunta aí para você, né? Se você pudesse tirar pelo menos o principal aprendizado, né, da mentoria de carreira, o que você colocaria aí como principal? Estou pegando de surpresa mesmo de propósito. Testar minha capacidade de improviso. Criatividade. Desculpa, você pode repetir a pergunta? Se você fosse falar qual foi o seu principal aprendizado com a mentoria de carreira, se você tivesse que falar só um aprendizado, o principal, o que você colocaria, né, para a mentoria de carreira? O meu principal aprendizado, Darren, eu te falei isso, né? E eu comentei nessa nossa conversa também. O meu principal aprendizado é que, por mais que a gente já tenha vivido muitas experiências, por mais que a gente trabalhe em empresas que tenha é, é, programa de crescimento de carreira, por mais que a gente estude
façam bons cursos na faculdade, enfim. Por mais que a gente tenha tudo isso, normalmente a gente não encontra algo tão estruturado para a gente conseguir alavancar nossa carreira. Então, acho que esse foi o meu principal aprendizado com a mentoria. Por mais que a gente não saiba que as informações existem, né? Se a gente não tiver passo a passo claro do que precisa ser feito e detalhado, tá? Porque é muita coisa. Não vou falar que é pouca coisa, não, porque, como eu te falei mais cedo, eu ainda não consegui fazer metade, colocar em prática metade das coisas, e eu sou um cara extremamente organizado. Mas, devagarzinho, eu tô colocando. Mas acho que o principal aprendizado é esse. Por mais que a gente tenha todo esse conhecimento prévio, raramente a gente tem esse passo a passo para conseguir, seja fazer uma autopromoção, seja fazer uma transição de carreira, não importa. Então, para mim, esse foi o principal aprendizado. A gente não sabe de tudo. Por mais que a gente saiba, todo insight é válido nesse momento que a gente quer fazer. Ah, legal, que bom. Obrigada, Fê, mais uma vez. E estou sempre por aqui, tá bom? Eu que agradeço. Demais, demais, demais. Muito bom, obrigada mesmo. Tchau. Tchau.